Ok, meus irmãos, vamos aqui para o nosso estudo. Estamos em Êxodo, né? Continuamos no capítulo 20, no versículo 13. Já terceiro dia que nós vamos falar aqui sobre o não matarás. Temos alguém nos visitando pela primeira vez hoje, que está aqui na igreja hoje, primeira vez. Tem alguém? Todos de casa? Então, tá ok. Não matarás. Já falamos bastante sobre o não matarás, falamos muitas coisas. Geralmente estávamos mais focados no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o não matarás, jamais inserido no Novo Testamento. Então nós vamos dar continuidade falando sobre isso. Quando nós entramos no Novo Testamento, algumas situações com respeito à lei, sem dúvida elas sofrem algumas transformações. Nós falamos mudanças, é muito forte. A lei é a lei. O não matarás continua valendo. A questão que nós vamos entrar no Novo Testamento e traz assim motivos para a gente considerar é a questão da pena capital. Que no Antigo Testamento, o mandamento não matarás, nós vimos que a pena capital era aplicada. Não matarás é não assassinarás, isso sim, mas exercício da pena capital como castigo sobre o criminoso, isso era legal no sentido de ser lei. E no Novo Testamento, essa lei permanece? Essa é a nossa questão. Então vamos ler aqui alguns textos. Primeiramente Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Como sabemos, aqui já estamos inseridos no Sermão do Monte. Mateus 5, 17, alguém chegando, pode ler para nós. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Muito bem, então uma coisa que Jesus quer deixar claro aos seus ouvintes, aos seus discípulos, ele não veio para revogar. O que é revogar? O que significa revogar? Em termos legais. Modificar, extinguir, aquilo valia, não vale mais. É nesse sentido. Jesus está dizendo, olha, eu não vim para mudar o que está escrito. Eu não vim para dizer, olha, aquilo não vale mais. Ele veio para cumprir aquilo que devia ter sido cumprido pelo homem, mas o homem não conseguiu cumprir, e ele veio para cumprir toda a lei. E ele cumpriu, de fato, toda a lei. Por isso que ele era perfeito, ele agradou a Deus, ele era verdadeiro homem e era verdadeiro Deus. Por isso que ele se tornou o nosso representante. Porque ele cumpriu plenamente aquilo que o ser humano não conseguia cumprir. Mas ele não diz que veio para revogar a lei, ele deixa isso já claro aqui, tá? Com respeito à questão também dos mandamentos, vamos ler dois versos aqui, o verso 21 e o 22 do mesmo capítulo. Pode ler alguém. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Veja bem, o que Jesus vai passar a dizer é que o Novo Testamento, ele torna a lei ainda mais rígida, mais profunda. A pena capital, na verdade, era o quê? Era o castigo, era a pena de quem descumpria a lei.
A lei da pena capital vai sendo alterada no Novo Testamento. Isso nós vamos perceber. Mas o mandamento se tornou mais profundo do que antes. Antes não tinha na lei se você chamar o seu irmão de tolo. Agora, se você se quer chamar o seu irmão de tolo, você já está sujeito, Jesus está dizendo. Ou seja, está tornando a lei ainda mais rígida, mais abrangente, é mais delicado, o cumprimento vai se tornando mais difícil. Vemos na questão do adultério, nós já estudamos sobre essa situação. Vemos na questão do adultério o que acontece. Lá adultério era a prática do adultério. Agora Jesus vem e diz: se alguém olhar para uma mulher, e vice-versa, imagino, lógico, com intenção impura, já adulterou. Tornou ainda a coisa mais difícil. Então, Jesus não está dizendo aqui que a lei deixou, a lei agora está mais fácil, não. A lei, o mandamento está mais rígido. A penalidade não é mais aplicada como era antes e nós vamos nos dar conta disso. Sobre a questão da pena capital, nós vamos ver alguns textos agora que vai mostrar a aplicação dessa pena no Novo Testamento. E depois a gente vai entender melhor isso. Vamos ver o caso, por exemplo, de Estevão e Tiago. Estevão e Tiago. Eles foram mortos. Um está lá no capítulo 7 de Atos e o outro está no capítulo 12 de Atos. Nós vemos aqui, vamos lá para o capítulo 7, fala sobre a morte de Estevão. A morte de Estevão. Lembrando que Estevão ele estava diante ali das autoridades judaicas, né? Ele estava diante das autoridades judaicas, né? Diante do sumo sacerdote. Isso começa aqui no versículo 1 do capítulo 7, ele está diante do sumo sacerdote. Naquele contexto, mesmo eles sendo escravos de Roma, Israel tinha um governo particular. Os judeus, eles eram sujeitos a Roma, ao imperador, mas eles tinham um governo particular, dirigido pelo Sinédrio. O Sinédrio era composto do sacerdote e do sumo sacerdote, dos demais que caminhavam com ele ali, das autoridades, os principais. Esses eram que comandavam. E nesse sentido nós vemos que aqui na questão de Estevão, o historiador que é Lucas, ele não entra no mérito de que é legal ou não é legal. Ele diz o que foi feito, porque diante daquilo que Estevão fez, que se sentiram afrontados o sacerdote e as autoridades, o que eles fizeram? Aplicaram em Estevão aquilo que eles faziam no Antigo Testamento, que eles estavam vivendo essa realidade. Então nós vemos que Estevão aqui ele vai se defender, e ele vai se defendendo e vai contando a história do que Deus estava fazendo, do que Deus fez. Ele vai nisso que ele vai se defendendo, ele vai acusando também as autoridades. Por quê? Porque desde Moisés são as autoridades que estão sempre resistindo ao Espírito. Ele vem falando e diante de tudo isso eles não conseguiram mais suportar. Vemos aqui no capítulo 7 mesmo, você vai acompanhando aqui o desenrolar da história, e aí chega lá no versículo 54, né? Quando ele acusa eles de terem matado a Cristo, o verso 52 diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Está acusando as autoridades, os sacerdotes e tudo mais. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele está aqui colocando o juízo, a verdade, diante desses homens. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ele está aqui afrontando quem? O sumo sacerdote e todo esse grupo. 54, pode ler alguém, o 55. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração
e riavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Muito bem, então ele vai confrontando, eles se enfureceram com as acusações e eles fizeram o quê? Aplicaram em Estevão a pena de blasfêmia, a pena que os sacerdotes, que as autoridades naquela época, eles se sentiam na autoridade de cumprir. Por que eles não mataram Jesus? Eles mesmos. Primeiro porque tudo caminhava dentro de um propósito de Deus, mas também porque era o dia da festa e eles não podiam matar nesse dia, e eles levaram para que o governador desse essa ordem. Mas eles tinham essa autoridade de aplicar a pena, e foi o que eles fizeram aqui com Estevão. Foi o que eles fizeram no versículo 54, né? Podemos ler o 58 e o 59, perdão. 58 e 59, pode ler alguém. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do homem de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, e invocavam e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele foi apedrejado. Aquela pena de blasfêmia foi aplicada sobre Estevão. Lucas, que registra o livro de Atos, ele não ensinou a qualquer injustiça por aplicar a pena. Eles não estavam, digamos, eles tinham autoridade para aplicar essa pena em alguém que eles entendessem que isso era justo. Esse é o ponto. Da mesma forma, Lucas, vamos juntando aqui as informações. Da mesma forma, Lucas, quando fala sobre a morte de Tiago, né? O Tiago aqui, que é o irmão de João, vemos aqui que ele também menciona a morte de Tiago, mas não menciona que o governador aqui tivesse cometido qualquer injustiça. Pode ser um abuso de autoridade, mas não que ele não pudesse aplicar a pena. Vocês estão entendendo o que a gente está colocando? Eles podem até ser injustos, mas têm autoridade de usar essa pena naqueles que eles julgam insubordinados. Então, por aquele tempo, pode ter alguém 12, 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele tinha autoridade para mandar, nesse sentido, olha, é um insubordinado do governo. Eles tinham esse direito. Era um direito da pena capital sendo aplicada aqui no Novo Testamento. E Lucas, ele não menciona qualquer coisa com respeito a isto. Vemos também a aplicação da pena de morte, não é a pena capital, aí não é a aplicação de pena. Eles tinham autoridade para tirar a vida de alguém ou não. A questão de João Batista, questão mais absurda. João Batista estava no cárcere, preso, aí a filha da enteada, sobrinha dele, dança, ele acha bonito, já devia estar todo mundo já alterado, que era uma festa, era aniversário, e aí então ele se agrada, chama ele, diz que daria terminar do reino, ele corre para a mãe, o que eu peço para ele? Aí a mãe lembra, a Herodias lembra que João Batista era uma pedra no sapato dela. O que ela fala? Fala para a filha, pede que ele dê a cabeça de João Batista. E por que ele fez isso tranquilo? Ele tinha autoridade para isso, para aplicação dessa pena em quem eles entendiam ser melhor. Então, ainda que em abusos, ainda que de uma forma injusta, mas autoridade eles tinham para aplicar essa pena. O mundo vinha, né, dessa forma, os reis, as autoridades exerciam eles tinham essa autonomia para mandar matar ou não. Muito bem. Eles não se sentiam culpados.
podia até ficar, né? Talvez Herodes tenha ficado com a cabeça voltando a si, né? Pode até ter ficado, isso daí independe, ele pode ter ficado com a consciência pesada, puxa, matei João Batista, mas que isso era uma autoridade que eles tinham, é algo notório dentro dessa questão do Novo Testamento. A autoridade que eles tinham para a aplicação dessa pena de morte, de forma justa ou não, aí é outra situação. Então, outro ponto sobre a questão da pena capital no Novo Testamento, né? Romanos, capítulo 13. Vamos lá, Romanos capítulo 13, verso 1 a 4. A visão de Paulo, né? E aí é a visão bíblica, sobre a questão da autoridade aqui para matar ou não, né? Para usar dessa autoridade ou não. Vamos lá. É Romanos 13, 1 a 4. Pode ler alguém. Seu Carlos, é a partir do verso 1. 13, 1 a 4. Isto. Então veja que Paulo trata com naturalidade a questão do uso da espada. Naquela época, hoje é o uso do revólver, do fuzil. Naquela época era espada. Os militares não andavam, era espada, lança, era isso que usavam. E ele fala, não é só para enfeite que traz a espada lá. Então, as autoridades, eles tinham essa prerrogativa, né, de poder diante lógico, era para exercer com justiça, né? Esse era o propósito, usar a arma para exercer justiça. Mas depois que o homem é dotado de autoridade, aí a autoridade ele acaba agindo com injustiça, mas a autoridade para usar a espada ele tem. E Paulo entendia que essa autoridade era autoridade para que poderia usar a espada ou não. Então, a pena capital era algo que estava dentro do entendimento deles naquele contexto, tá? Estamos falando isso por quê? Porque nós, de vez em quando surge, e agora, pena de morte, vai ou não vai, quem é a favor, quem é contra? E o crente, todo crente é contra? Não, todo crente ou é a favor? Aí começa aquela discussão, que são questões chamadas questões éticas, que é muito difícil alguém chegar, olha, o certo é esse. É difícil você bater essa definição. O ideal é você ler a Bíblia, você entender aquilo que é a tua consciência. Você vai encontrar livros de teólogos que alguns vão pegar pontos para defender, para ser contra a pena de morte, outros vão defender a pena de morte, mas, biblicamente, nós temos informações de que no Novo Testamento, a aplicação da pena de morte, dessa pena capital, né, a condenação à morte, era algo que as autoridades tinham com eles, e não dá para a gente fugir dessa realidade. Agora, mas a pena de morte aqui no nosso país vai trazer injustiça, o pobre vai ser condenado à morte e o rico não. Essa é uma outra situação.
mas que no Novo Testamento nós encontramos textos que apoiam a pena de morte, nós encontramos. Tá? Tem países no mundo que tem a pena... Bom, isso nós sabemos. Tem nos Estados Unidos, os estados são independentes nas suas leis. Tem estados que têm pena de morte. De vez em quando você vê lá, fulano e tal, tem um grupo aí que está no corredor da morte, está sendo julgamento, até que chega a hora, esse é o dia marcado. De vez em quando ouvimos lá, tem alguns brasileiros que estão presos na Tailândia para serem mortos por conta de tráfico de drogas. O país lá não permite, é morte. É uma coisa da lei deles, eles permitem isso. Isso daí faz parte da lei. Então, é algo que a gente, à luz da Bíblia, a gente pode avaliar e tomar posições. Quanto às mudanças dessa aplicação dentro da igreja, nós vemos que mesmo no Novo Testamento nós percebemos mudanças. Nós não vemos, por exemplo, a idolatria sendo aplicada a pena capital, a pena de morte. Lá no Antigo Testamento, o idólatra deveria ser morto. O adúltero deveria ser morto. E no Novo Testamento isso ainda está em vigor. Tanto é que os fariseus lá, que pegaram a mulher lá em flagrante adultério, eles é interessante, o homem ninguém sabe quem é, mas a mulher pegaram e levaram lá para quê? Para ser aplicada a ela a pena que a lei ditava. Mas nem sempre era assim. Quando nós vemos a carta de Paulo, por exemplo, carta aos Coríntios, a primeira carta, Paulo fala sobre uma imoralidade que estava acontecendo naquela igreja, uma em particular. Ele diz que o filho dormia com a própria esposa do pai. Provavelmente não era a mãe, mas a esposa do pai. Estava acontecendo isso dentro da igreja. E Paulo condena na primeira carta. Na segunda carta, ele já está tratando isso, mas ele viu que a igreja, digamos assim, essa pessoa se arrependeu, devia estar lá chorosa, devia estar demonstrando, evidenciando arrependimento. Na segunda carta, quando ele trata o assunto, ele fala, olha, se vocês perdoam uma pessoa, eu também perdoo. No Antigo Testamento não ia ser tratado dessa forma. Então nós vemos que a igreja, ela foi tratando essas coisas de uma maneira diferente. O perdão, a questão do perdão, a questão da misericórdia, isso foi se estabelecendo de uma forma mais presente na igreja. Mas a pena de morte, no questão das autoridades, naquela época ainda estava em vigor. Certo? Deu alguma coisa a mais sobre a questão da pena capital? A morte de Jesus, só para encerrar, a morte de Jesus. Vamos lá, em João 19. A morte de Jesus. João 19, aqui Jesus está diante de Pôncio Pilatos. João 19, versículos 10 e 11. Pode ler alguém. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem se entregou a ti, Quem me entregou a ti, maior pecado. Jesus reconhece, Jesus não questionou a autoridade dele para mandar crucificar ou não. Pena capital. Então a pena de morte, nesse contexto, acontecia. Os apóstolos não falam alguma coisa sobre isso é injusto, isso já não acontece mais, isso já está fora de realidade, eles não tratam dessa forma. Aplicação com injustiça, a gente vê que estava acontecendo, mas o direito de aplicação, isso estava vigente. Alguma questão, alguma
Pergunta sobre isso. Agora, só não pergunta se é legal ou não é legal a pena de morte. Aí volta aquela, é questão ética, né? Você vai conversar com alguns que vão dizer, não, eu sou contra em qualquer hipótese, vai conversar com outros que é a favor, isso vai só dar conversa. Dá para entender que eu entendi. É assim, para quem cumpria a lei, o judeu que cumpria a lei, era legal a pena de morte, mesmo no Novo Testamento. Mas para o cristão no Novo Testamento, não, porque era o perdão. Jesus perdoa o perdão. Na igreja já não havia a pena de morte, mas ninguém questionava também situações desse tipo. Por exemplo, vamos nos lembrar de Ananias e Safira. Foi uma pena capital ali, não foi? Não foi, só que não foi aplicada pelos apóstolos, né? Próprio Deus mostrando para a igreja a importância do temor a Ele, né? Eles mentiram ao Espírito Santo, como disse Pedro, e ali caíram mortos. Primeiro Ananias e depois Safira. Então a igreja naquele contexto vivia dentro desse conceito de pena de morte como sendo algo viável. Tá? Mas nós vemos que, por exemplo, a própria história vai mostrando que isso foi sendo alterado pelos próprios judeus. Se fosse hoje os judeus fossem exercer, digamos que eles hoje pegassem o Antigo Testamento, que é o que eles creem, e fosse aplicar para eles. Há muitos judeus espíritas que seriam mortos. Há muitos judeus dentro do catolicismo que seriam mortos, e tantas coisas mais, eles seriam mortos. Volta e meia a gente ia ver uma notícia, olha, o judeu lá foi morto pelo pessoal porque ele adulterou, ou vice-versa. Então nós vemos que o próprio judaísmo se ocidentalizou dentro da história. Eles próprios hoje não aplicam a lei como a lei era estabelecida no Antigo Testamento. Então essas questões que envolvem lei, coisas muito legais, é muito complicado nós entrarmos de cabeça nisso. Era o que os fariseus queriam fazer e Jesus censurou. Então nós temos que ter equilíbrio, né? Mas não podemos fechar os olhos para essas questões. Elas estão presentes, e uma vez que se apresente diante de nós, é importante que à luz da Bíblia nós tenhamos uma opinião. Pode ser uma opinião para minha consciência, algumas questões é da minha consciência e do irmão da mesma fé, ele tem uma consciência diferente. Mas não dá para você definir essas questões como essas, você olha, é isso aqui. Você vai encontrar pessoas que vão conseguir defender a pena de morte à luz da Bíblia, e pessoas que vão tomar a Bíblia para defender que é contra a pena de morte. Então se tornam questões éticas. No seminário a gente vê que tem coisas que você não tem uma resposta exata para aquilo. Sim. Sim. Mas não está na Bíblia? Os judeus, quando eles apedrejavam os que cometiam pecado, não eram eles que estavam apedrejando? Sob a ordem de Deus? Então, a questão é que Deus deu autoridade. O que Jesus falou para Pilatos? O que Jesus falou? Olha só que Jesus falou para Pilatos, né? Pilatos falou para ele, não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus disse, quem te deu essa autoridade? Veio de cima. Então significa, o homem tem essa autoridade. Uma autoridade quando dada por Deus. Essa autoridade para quem é? Para quem tem autoridade. Por que Paulo fala que a autoridade traz a espada? Ele não fala que qualquer um traz a espada, a autoridade. Então tem pessoas que têm essa autoridade.
Eu não tenho autoridade para ser, num contexto desse, eu não tinha autoridade para fazer isso para ninguém. Mas havia uma autoridade que tinha. O rei tinha, pela lei, pela própria lei. A lei dava essa autoridade. Entende? Então, Deus delegou ao homem essa autoridade. Senão, não haveria justiça, não haveria também um controle. O homem é que é imperfeito, que é injusto, abusa da autoridade, prevalece porque tem autoridade, aí já é outra situação, tá? Responde pelo uso dessa autoridade que foi dada a ele diante de Deus. Ele se torna responsável diante de Deus pelo uso dessa autoridade. Então ninguém, na verdade, ainda que o homem se pegue essa autoridade e abuse dela, mas existe uma autoridade sobre ele a quem ele deve prestar contas. Interessante no texto, por isso, quem entregou a ti, maior pecado tem. Exatamente, ele tinha autoridade. Quem entregou, veio os judeus, as autoridades judaicas, entregou para ele, ou seja, esses são mais responsáveis do que você. Mas Jesus reconhece que ele tinha autoridade para matar, para mandar matar, para mandar crucificar, como reconhece que os judeus também tinham autoridade para isso. E entregaram para ele fazer o serviço, como por assim dizer. Então é complicado. Mas Jesus ficava, aquilo que a gente até já falou, no Antigo Testamento, a infância do povo de Deus é Deus instruindo e formando o projeto de família, de papel de homem e mulher, todas essas coisas. Eu posso ver isso claro, né, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, é claro que foi assim, Jesus nasceu, rasga tudo e joga tudo isso. Não era assim, né? Mas Jesus, à medida que o ensino dele vem, é aquilo que nós falamos, a lei se torna, o ensino de Jesus fica acima da lei. E fica acima da lei porque é até mais difícil do que a lei. Porque aí Jesus fala assim, se alguém bater na face esquerda, dá a direita. Se alguém toma capa, dá também a túnica. Se alguém fala para você andar uma milha, você vai cair duas. Então, aquilo que Jesus coloca está acima, que nem, se você matar, adulterar, está morto. Jesus fala, se você só pensar, já adulterou. Se você, o outro matará, né? Se você Chamar de tolo, já está sujeito à condenação do inferno. Então, na verdade, os 10 mandamentos em Jesus, no Novo Testamento, a partir daí, ele é superior. Ele não veio revogar, mas ele veio cumprir. Ele veio fazer aquilo que o homem não conseguia, cumprir, né? Porque ele podia ter matado todo mundo mesmo, né? Uma palavra, ele mesmo disse, ele matar a orelha, né? Do mal, lá, do soldado. E falou, eu podia com uma palavra só acabar tudo aqui. E ele não falou. Então, eu creio, aí você vai falar, bom, aí você fez do jeito do outro, né? Que a misericórdia e a graça em Jesus superam muitas coisas que na lei não tinha saído. Não, sem dúvida, né? A graça e a misericórdia e a verdade se encontraram, né, ali em Cristo e aí vem essa perfeição, a excelência, né? Mas nesse contexto ainda estava em vigência, né? Ainda estava em vigência e nada diz, olha, isso não existe mais, mas é apenas para a gente considerar, para a gente, né, ter opinião, para a gente avaliar, para a gente ver que tanto uma posição como a outra, biblicamente, é viável e é difícil a gente estabelecer exatamente numa sentença ele diz, olha, não, agora é assim. Então é difícil. Fala, Paulo. Esse episódio de Jesus dos lábios, eu vejo que como ele se sujeitou à lei vigente da época. Porque em outras ocasiões tentaram matar Jesus. Os judeus tentaram apedrejar Jesus,
jogar ele lá do abismo quando cercaram ele. Então, em nenhuma daquelas ocasiões ele se permitiu, porque o plano de Deus era que ele morresse cumprindo. É isso mesmo, ele se sujeitou a essa lei, né? A essa lei. Sim. Mas essa lei, por exemplo, a pessoa que convém, o juiz que convém para a morte, ele tem autoridade para fazer isso. Então, ele não está fazendo nada errado. Sim, numa situação legal. Primeiro, quando ele chegou a juiz, dentro de um país que essa pena é uma pena possível, ele chegou a juiz que nem esses estados americanos que tem a pena de morte. Alguém que entra para o magistrado, que estuda para fazer direito e tudo mais, ele sabe que isso é possível. Então, ele está cumprindo a lei. Ele não... Como? O que executa está cumprindo a lei. Ora, eles estão cumprindo a lei do país. Se uma pessoa dessas, ele na consciência dele, isso fere a consciência dele, é bom que ele nem entrasse nessa profissão. É que nem alguém que quer entrar para a polícia militar, mas não quer usar arma. Como vai ser? A não sei que ele entre para trabalhar como médico, né? Tem policiais médicos, como tem no Exército, então é uma outra área, né? Mas dentro do Exército, de uma forma geral, a pessoa tem que estar preparada para isso. Qual é a igreja que não faz Testemunho de Jeová, eles não vão não servem o exército. Mas a razão não é questão de matar ou não. A razão deles é porque eles creem, eles não querem que a pátria deles é o céu, então não tem por que servir pátria nenhuma aqui. Então, pastor, são mandamentos de uma pessoa não matará. Se eu chegar aqui e matar o Senhor, eu vou encontrar ele. Mas lógico que está. Agora, se você vai se defender de ser morta, Aí não é uma razão. tá entendendo? A questão é... Aliás, defender já é um reservado. Você já está... É que você está descumprindo o não matarás. Exatamente. Se você matar, na verdade, quem está descumprindo o mandamento é você. É você. Se deixar matar é suicídio. Que a gente vai falar agora. Mas na verdade, pastor, só eu assim, né? Essa questão realmente é discutível e tal. Mas a continuidade, né, da pena capital é complicado de discutir, porque Jesus mesmo diz aqui, ó, o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção de pôr no coração, já adulterou. Ele parou aqui, ele não disse assim, ó, foi revogado, não, ele está dizendo, ele está completando o que foi dito, né? Exatamente. Não veio facilitar. Mas ele não mandou matar. Ele não mandou matar. Você pensou, vou te matar. Não sobrava ninguém. Olha, tem certos mandamentos que a gente precisava sentar para discutir isso, né? Eu acho que ele queria dizer com esse mandamento, dizer, olha, sabe de uma coisa? Ninguém cumpre o mandamento. Ninguém cumpre a lei. Né? Fale, Nilda. Deve falar, fala. Mas entendo que Jesus ele deixa muito isso, que a lei era necessária para o povo. E ele levou também de patamar a um estágio em que realmente o ser humano é muito difícil de cumprir. Mas ele condiciona isso ao no final da vida. E quando ele fala que é necessário nascer de novo, ele está falando assim, o camarada não pode fazer simplesmente o que quer, sem nenhum tipo de castigo ou punição. Né? Se você sabe que está errado, ele tem que ter castigo adequado. E aí, nesse ponto, havia legitimidade da pena capital. Mas no arrependimento, o ser humano ele encontra a graça e a piedade de Deus. Tanto que o ladrão não podia ser um assassino. Uma vez arrependido, consciente disso, e se colocando diante de Deus, muda o cenário dele. Então o problema é o ser humano longe de Deus, que ele precisa de regra. Porque sem esse
Jesus ele coloca tudo possivelmente num plano muito maior, mas ele dá a solução. Ele coloca o problema e dá a solução. Senão não aceita o problema. Inclusive a própria pena capital, quando aplicada, há uma oportunidade para a pessoa se arrepender, não a ponto talvez de evitar a pena capital em si, mas para que tenha a vida eterna. Então, a pena, o castigo, na verdade, o castigo não é mero castigo. O castigo é para produzir arrependimento, é para a pessoa sentir que, olha, eu preciso mudar. E essa correção, por isso nos Estados Unidos, nos Estados se a criatura, cometeu esse tipo de delito, se ele gostaria de mudar os familiares e ligar, se ele percebe, mas ele fica preso, não percebe, mas não mudou Então, quer dizer, tudo está vinculado ao arrependimento. Eu vejo isso para mim, arrependimento, por exemplo, lá não da cruz, se tivesse cabo de livre, ia para cadeia. Se você, uma consequência dos dados, uma consequência do pecado. Sim. Ele vai, Sim. ele pode, com o perdão de Deus. E aí, pela graça e misericórdia de Deus, o quadro dele com respeito à pena aqui, Deus tem poder para mudar as autoridades, mudar os corações. Então uma coisa vai puxando a outra, mas tudo isso visava realmente gerar um arrependimento. É isso. Vamos falar então um pouquinho aqui do suicídio. Estamos falando não matarás e suicídio. Bom, o termo suicídio vem do latim sui, que quer dizer a si mesmo, e caedere, que significa cortar, matar. Ou seja, suicídio é cortar, matar a si mesmo. Não deixa de ser um descumprimento do não matarás. É como o Moacir falou, né? Se alguém vem me matar, eu estou cometendo um suicídio. Dependendo da situação que eu vou enfrentar, eu estou indo para um suicídio, não para um enfrentamento. Muito bem, a Bíblia nunca emprega essa palavra, apesar de falar do assunto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 8º lugar nesse assunto. É precedido apenas pela Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Em 2013, contabilizou 11.821 casos de suicídio aqui no Brasil. 9.198 de homens, os homens estão, e 2.623 de mulheres. As mulheres têm mais amor à vida que à luz da estatística do que os homens. Eu acho que os homens sofrem mais. Não, esquece. Foi só uma. Muito bem. O que se sabe também na estatística é que esse número aumenta em média 2,5% ao ano. O aumento dos suicídios. No Brasil tem um caso a cada 46 minutos. Daqui, se vocês entrarem no Google lá, ele vai falar para vocês. Suicídio entre os jovens é a 4ª causa de morte no Brasil. O suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais no mundo inteiro agora e continua crescendo. Às vezes a gente não imagina quanto isso está acontecendo. Nós não sabemos nem na nossa cidade. De vez em quando você sabe de um caso ou outro que alguém próximo ou próximo de alguém que você conhece, mas nós não acompanhamos. Mas se você entrar na estatística, é um número absurdo de pessoas que se suicidam, jovens, muitos jovens se suicidando. E de vez em quando surge uma onda, a gente presta atenção, depois passou a onda, a gente esquece, mas está acontecendo. Tanto a filosofia como a ética cristã apontam 2 fatores principais como causa dessas mortes. E eles usam 2 termos, heroísmo e desespero. Heroísmo,
eles vão tratar, né? Ainda que por razões difíceis nesse grupo de heroísmo, temos o exemplo daqueles que morrem em prol de alguma causa que defende. Muitos dão a vida pelas causas. Vemos os islâmicos nessa situação, às vezes cristãos que estão se expondo a isso lá no mundo islâmico. Então, se expõe a essas situações. Mas tem também aqui, já com respeito ao desespero, é o caso da maioria. Encontram-se quem? Os frustrados, amargurados, deprimidos, viciados, rejeitados, fracassados, psicoproblemáticos. Tem muita gente dentro desse quadro e vai daí para frente. Curiosamente, todos os 6 casos de suicídio relatados na Bíblia foram em razão de fracasso espiritual. 6 casos tem a Bíblia de suicídio, e os 6, a razão é fracasso espiritual. Os personagens envolvidos são os seguintes, vamos lá. Sansão, todo mundo lembra da história de Sansão, é conhecida, né? Lá ele estava já no fim da vida, embora Sansão viveu auges e viveu derrotas, né? A vida dele era altos e baixos. No final da vida, cego, né? Amarrado lá, preso, acorrentado pelos filisteus, por conta do própria maldade dele, pecado dele, chegou nessa situação. Aí então ele tinha ciência do que ia acontecer, ele se suicidou, ciente que com o suicídio dele, também filisteus iriam morrer. E ele... é um suicídio, né? Mas ele morreu, a Vanusa absolveu o Sansão. Mas... oi. Mas nós não estamos julgando aqui se ele foi condenado ou não. Foi um suicídio. Se Deus aprovou esse suicídio aí, nós não estamos aqui, por enquanto, defendendo ou acusando. Só relatando um fato. Ele se suicidou. Um outro suicídio muito interessante se encontra lá em Juízes. Juízes 16:30. Eu estou achando que não é Juízes, não. Isso daqui não é Juízes. Não, desculpa, o de Sansão é Juízes 16:30. Acabou, esquece. Eu estou aqui, lendo aqui, estou vendo um que está no final e é o começo. 2 Samuel 17:23. Fala sobre Aitofel. Alguém lembra quem que é Aitofel? Essa daí, na gincana, os pontos iam ficar esquecidos. Davi tinha 2 sábios na corte que ficaram lá quando ele teve que fugir: Hussaí e Aitofel. Aparentemente os 2 eram amigos de Davi. Só que Aitofel se juntou a Absalão. E o que acontece? Davi falou para Hussaí: olha, Hussaí, quando eu tiver fugido, estou longe, vê aqui como as coisas caminham, vê isso aí e tal. E aí nessa fuga dele, Absalão falou com os soldados lá, com os principais lá: o que a gente faz? Vamos perseguir imediatamente ou vamos esperar um pouco para perseguir? E o conselho de Aitofel foi assim: vamos perseguir logo, porque eles fugiram, estão cansados, ele ainda está meio desesperado, essa é a hora de pegar ele. Hussaí, sabendo que isso ia ser mal para Davi, já veio com uma outra ideia. Olha, Davi é um homem de guerra, não é assim fácil a coisa, é melhor esperar. E o conselho de Hussaí acabou sendo acatado pela maioria, e o de Aitofel não foi aceito.
fez Aitofel? Foi lá, pagou as contas dele toda e se matou. Vamos lá. Pelo menos ele era honesto. Vamos ver aqui, vai, segundo Samuel 17, 23. Acho que é isso, vamos lá. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Se suicidou, né? Desespero, frustração, né? Frustração, desespero, sei lá. Por que ele fez isso? Fez. O caso, por exemplo, também de Saul. Saul também se suicidou, né? Diante da derrota, ele já tinha desobedecido a Deus em tantas coisas, e por conta até ele consultou o médium, os médiuns que ele expulsou de Israel, foi a busca de um médium para se consultar, porque o Senhor não respondia para ele, foi atrás de um médium, pensando com isso consultar Samuel, era a ideia dele. Enfim, no fim, no desespero da batalha, ele vendo que tinha perdido, ele se suicidou. Então, também Saul, isso está lá em 2 Samuel 31, versículo 5. 2 Samuel 31, 5. É isso? Não tem aí? Nós vamos... Então nós vamos ter, só para ver se vocês estão espertos aí, vamos ver se está aqui em 1 Samuel, olha aí, tá vendo? É só para ver se vocês estavam ligados aí no assunto. Não é nada disso, eu que errei, gente. Vamos lá, 31, 5, pode ler alguém. Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Certo, e aqui no versículo 4 foi o de Saul. Esse foi o de escudeiro, a outra morte. Vamos lá, o 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa com ela, atravessa de canto, para que porventura continue a gemer. Não, escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Então, 2 suicídios aí, né? Pelo desespero, dentro da batalha, acabou também provocando o suicídio. Um outro suicídio é o de Zinri. Esse daqui é um dos reis maus de Israel. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 17 e 19. Ele também, lá dentro de uma revolta lá do povo, ele viu que perdeu o posto de rei lá para outro, ele também se suicida. 1 Reis 16, 17 a 19. Subiu com Gilbeton e todo Israel com ele e sitiaram Tíriza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Muito bem. Então nós vemos que um se enforcado, o outro se lançou sobre a espada, esse se queimou queimou o castelo e morreu junto. Enfim, suicídio. Até aí nós temos 5. Temos lá, vai Sansão, Aitofel, Saul, o servo dele e Zinri. E o 6º é o mais conhecido de todos, Judas, né? Judas, que foi e enforcou-se, está lá em Mateus 27, 3 e 5. Mateus 27, 3 e 5. Agora, pastor, se alguém tenta se matar, cometeu suicídio e não consegue fazer, ele de qualquer forma mudou a lei, porque
Como assim ele vai ser castigado? Eu não sei. Ah, sim, diante de Deus? É, Deus que julga. Quantos? Os homens também. O senhor não falou que existe a raça. Então, raça é uma matarás. Então, o cara tenta se matar e não consegue. Deveria o povo cumprir a lei, né? Bom, agora você vai morrer. Não complica mais do que já é, Rosalina. Eu não entendi a dúvida dela, naquele contexto da lei. Não, ele está certo. Ele... Se a pessoa tentasse se matar, se ela estava sujeita a ser morta. E é isso que ela está dizendo. Se você matar, você não é apedrejado. Se você tentou se matar e não conseguiu, vai ser apedrejado porque tentou se matar. Agora a gente vai Não me complica as coisas. Tem coisas, situações que só Deus pode julgar. É complicado. Então, né? Então o que a gente... Nossa, já são 9h10. Tem que ver em que situação que a pessoa estava. Mas... Só tentou, né? Naquele só tentou, no Novo Testamento já valeu. Muito bem, gente, então nós vemos que o que acontece, nós não vamos conseguir terminar porque ainda tem um pontinho aqui, mas os teólogos, todos os estudiosos condenam o suicídio. O suicídio é condenado. Entretanto, é diferente a situação do suicida. O suicídio não é aprovado, não tem como aprovar nenhuma atitude de alguém tirar a própria vida. Não tem como aceitar. Mas a questão do suicida, aí é que nós vamos tratar um pouco na semana que vem, né? Porque é muito complicado. A gente vai ver algumas situações que quando são situações que você às vezes tem tanta certeza de uma posição, mas quando você se depara com um caso que envolve isso numa outra situação, você fala, e agora? Tem coisas que a Bíblia coloca a gente numa posição que não tem como você definir. Às vezes não tem uma resposta exata para todas as situações, você às vezes não consegue isso. E o suicídio a gente encara dessa forma. As implicações desse suicídio são interpretadas de diversas formas, né? Por exemplo, Crisóstomo, estou falando aqui dos pais da igreja, gente que viveu lá no segundo século, Crisóstomo, Eusébio, Ambrósio, Jerônimo. Se você ler livros de história da igreja, esse pessoal aparece lá. São chamados pais da igreja. Eles apoiaram as mulheres cristãs. Veja só a posição deles. Não estou dizendo que eles estão certos ou errados. Eles apoiaram as mulheres cristãs que cometeram suicídio para escaparem dos abusos dos perseguidores que queriam colocá-las em bordéis. Eles apoiaram. Aí a gente fala, é certo, aí vai entrar um monte de situações. Os bárbaros venciam os povos, vinham os abusos, vinham os estupros, e às vezes as mulheres cristãs, para não se sujeitar a isso, cometiam o suicídio. Esses pais da igreja eram cristãos e eram os líderes da igreja naquela época, eles apoiaram. É certo, é errado? Não vamos agora tentar argumentar isso aqui. Mas só para vocês verem como tem situações que é muito difícil você lidar. Semana que vem a gente continua, tá bom?